Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, elevamos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, para tão somente agradecermos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, por este ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Agradecer, Senhor Jesus, pela jornada terrena, pelas experiências redentoras do caminho, pelas oportunidades de servir em Seu nome, Senhor. Agradecer a tudo que a vida nos oferece, que nos momentos desafiadores da jornada estejamos encorajados pela fé, imbuídos da esperança, para continuarmos resolutos pelos caminhos certeiros do Evangelho de Jesus, embalados na suave melodia da música que nos enternece e nos vivifica. Aqui estamos, Senhor, pedindo humildemente a estes Espíritos responsáveis por este Evangelho que possam fazer de nós instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. E é por isso que nós vamos pautar alguns dias na educação do espírito na fase infantil, para que esse espírito possa adquirir já na infância os valores prenunciadores dos sentimentos nobres, né? Então é nesta primeira infância, na segunda infância, que sedimenta no espírito o conhecimento do Evangelho de Jesus propriamente. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Então a criança está reencarnando, ela tem um corpinho imaturo do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mental, e para as memórias da atual existência ela está zerada. Tudo vai ser impresso nela a partir de então. Olha que bênção que é o processo reencarnatório. Ela vem sem nenhuma experiência de memória atual. Ela vem com o arcabouço milenar do passado, mas ela está recebendo agora novas impressões que vão imprimir no campo mental dela novas experiências, tudo novo. E é isso que nós temos que aproveitar muitíssimo para a gente deixar de tratar a criança tão somente com os encantos infantis. Está bem alimentada? Está com saúde? Então tá bom, né? Ali é um espírito
que pediu para reencarnar com vocês, no seu lar, no nosso lar. Pediu porque há uma necessidade evolutiva, e é com estes do lar, que a gente às vezes não gosta, que são os melhores instrumentos de Deus para a nossa evolução. E aqueles que a gente já ama são instrumentos de Deus igualmente para a nossa evolução. À medida em que o corpo amadurece, o espírito que está na latência, está apenas ali em estado potencial, ele começa a se manifestar. Ele começa a dizer quem é ele. À medida em que o corpinho vai crescendo, ele tem espaço para se manifestar, espaço mental. Então, de onde se pode dizer, durante os primeiros anos, o espírito está ainda formando o seu caráter. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza. Que impressões? As impressões é tudo que imprime na senso-percepção do espírito uma vivência. Ficou com uma impressão. Os órgãos dos sentidos são estimulados, ele internaliza aquilo prazerosamente ou desprazerosamente, é aquilo que são as impressões do mundo, né? Que está primeiro ligado no campo das sensações. Nós vamos iniciar uma lição do Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que fala educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai, Jesus. Jesus disse que tudo aquilo que nós coabitamos com os nossos pais ou com os familiares significativos da nossa vida, são aquelas experiências subjetivas ou objetivas que vão imprimir no espírito a nova memória, a memória da existência atual. Porque é com a memória da existência atual que na vida adulta, na puberdade para frente, ele vai se utilizar. Então, aquilo que você viveu, também farás. Pense quando a gente critica muito uma atitude da nossa mãe ou do nosso pai ou da nossa avó ou de alguém de casa. Quanto que eu me demoro prestando atenção naquilo é o quanto eu estou imprimindo em mim exatamente aquela mesma característica. Porque é por absorção, né, de impressões que a gente vai registrando e fazendo a nossa experiência. Quanto tempo eu fiquei prestando atenção? É um modelo. É um modelo equivocado, mas é um modelo. Eu fiquei prestando atenção. Por isso que Jesus disse, vós fazeis o que também vistes nos seus pais fazendo. E não nos apercebendo. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Esse livro foi escrito na década de 50, mas parece que foi ontem à noite. Tal é a visão expandida de Emmanuel, que ele sempre é contemporâneo. Nós estamos no momento atual do mundo de extremada liberdade, sem recursos de discernimento. Porque o espírito, para gozar da plena liberdade, ele tem que ter o recurso do discernimento, do livre-arbítrio e da responsabilidade. Aí ele tem a liberdade construída. Essa liberdade social, ela não tem bases para nortear as crianças. Olvidando-se, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Quando ele diz a coletividade, ele está dizendo a sociedade. Esse mundo que nós estamos vendo agora, este é o mundo em que as piores dificuldades do ser humano estão em evidência, mas são necessárias. Porque que venha, né, o escândalo, mas ai daquele por quem venha. Mas é necessário expurgar e não termos mais nada escuso escondido em nós. Então, a evidenciação do que somos, né, porque hoje
todos fazem o que quiserem, etc. Para o remédio, que a gente diz muito para os pais, né? Qual é a terapêutica espírita para esse momento tão desorganizado socialmente? Formação do caráter da criança dentro de casa. Em que bases? Bases do Evangelho de Jesus. A criança precisa ouvir todos os dias a palavra Jesus para imprimir nela um sentimento que possa fazê-la buscar nas horas difíceis Jesus. Mas para isso os pais precisam ser pais cristãos, onde no momento em que a criança tem um ato de rebeldia que já denuncia o impulso que ela trouxe do seu passado, ela possa ser compreendida, agasalhada e conduzida pela própria mãe, pelo próprio pai ou pelos adultos da casa a fazerem uma prece juntos, a lerem o Evangelho e dizer como Jesus nos ensinaria a fazer nesta hora. Então essas atitudes, elas precisam ser tão familiares no lar. A criança está com uma dorzinha qualquer, um mal-estar, vem queixar para a mãe. Antes de você dar o primeiro remédio, dê para ela o tônico da afetividade, do acolhimento, promova um bem-estar para ela não desenvolver essa vitimização de medicações, para ela não precisar ter dores para poder manipular o ambiente e crescer um adulto cheio de dores, migrantes. Então a gente tem uma terapêutica do espírito para as crianças de agora. Ok, elas vão ser inseridas no mundo, mas levarão uma bagagem que poderão vir a ser o levedo que fermenta a massa. Poderão vir a ser o multiplicador daquela coletividade na sua escola, no seu grupo de convivência. Então é muito importante nós entrarmos em contato com isso, muito embora nós saibamos que os pais têm seus afazeres fora de casa e o mundo está assim, mas naqueles momentos, mesmo que poucos, que você chegou do seu trabalho, que você tem disponibilidade para estar com seus filhos, que esteja imprimindo neles os valores que já lhes são próprios. Porque há muitos pais muitíssimo valorosos, com grandes construções de sentimentos, mas que essa força de transfusão para o outro pode não ter acontecido a contento. Você fala, mas de uma família tão boa, e eu sempre digo aos pais que estão assim, mesmo assim, ele está melhor porque está com você. Ele está assim, mas ele está bem melhor do que poderia estar, porque está ao seu lado. Porque você tem valores que se expandem no seu ambiente espiritual e a criança absorve, a criança convive com aquilo. Então, nós vamos ficar uns dias conversando sobre isso, porque sentimos que é necessário esse vinde a mim, as criancinhas, não passar desapercebido como se fosse apenas um momento infantil passageiro. Que Jesus não teria feito uma alusão desse porte nesse capítulo dos puros de coração, se nós não precisássemos criar um ambiente espiritual de educação do espírito, enquanto está na fase infantil. Amigos, esse assunto é tão importante para nós que Kardec coloca um item inteiro no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 7, sobre a infância. Quando ele vai comentar para nos esclarecer sobre o retorno
do espírito à vida corporal. Eu gostaria de ler uma questão, porque ele vai fazer esse comentário da questão 379 até a 385, sendo que essa é a mais longa de todas, a 385. Então, na questão 383, ele pergunta assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Quando nós nos olhamos como adultos e pensamos assim, não vai ter jeito, nós vamos ter que reencarnar. E reencarnar significa nascer num corpo infantil, alguém colocar fraldinha em nós, né? nos amamentar, ficarmos ali no berço, sem um desenvolvimento, sem a expressão da mente, sem dar nenhuma opinião, né? Aceitando tudo que vem. Depois a gente entra na escola, de novo ficar de frente para uma lousa, mesmo que seja digital, outra vez A, B, A, Bá e vai. Parece que dá até um movimento, né, em nós de pensar, nossa, isso será inevitável. Mas por que mesmo que há essa necessidade? E essa é a pergunta de Kardec aos espíritos. E eles respondem assim: o espírito, se encarnado para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que deve ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados pela sua educação. Então, o espírito, ele sempre precisa de novas ideias. O espírito sempre precisa renovar o seu campo mental. Ele sempre precisa de acrescentar algo a mais em si. E é nessa fase, é isso que Kardec está dizendo, é nessa fase é que nós somos mais acessíveis, que há um acesso mais amplo para que as impressões que nos chegam durante aquela fase infantil possa verdadeiramente contribuir com o nosso progresso. Porque naquela fase infantil, a criança é como uma esponja. Ela não separa, ela absorve. Tudo o que ela vê ali no lar, tudo o que ela escuta, ela absorve. Ela retém tudo. Os maus tratos, o carinho, a dedicação, o envolvimento, a orientação, tudo. O sim, o não, aquele movimento que está sendo processado naquele lar, da interação entre um casal, a criança vai absorver e aquilo vai compor a sua personalidade. Vai compor, não vai ter jeito. Lá na frente, evidentemente, quando existem questões muito difíceis vivenciadas na infância, lá na frente, o espírito, com auxílio de profissionais adequados, pode superar, com certeza, determinadas situações
vividas na infância. Mas aí ela vai precisar fazer um trabalho de retirar aquilo dela, que foi absorvido. Então, um pai, uma mãe depressivo, um pai, uma mãe violentos, um pai, uma mãe, um casal que se enfrenta todo o tempo numa condição bélica, aquilo é incorporado naquela personalidade, a não ser, evidentemente, que ali haja um espírito de alta estirpe espiritual que tem profundo processo de compreensão e não tenha dentro dele nenhum elemento que corresponda àquela situação que ele está vivendo. E aí, se ele não tem aqueles movimentos que chegam até ele, não tem aderência. Mas se ele tiver uma réstia daquilo, pronto. Imagina assim, uma vidraça. Se a vidraça estiver perfeitamente limpa e sobre ela ter sido colocado um produto que impermeabiliza, nós podemos jogar um jato de poeira que o vidro continua limpo. Mas se naquele vidro tiver uma marquinha, por menor que seja, um ponto de gordura, um ponto de poeira, qualquer coisa que tenha ali, o jato de poeira fica ali, em volta, adere. Né? Dá para a gente imaginar bem isso. E é isso que acontece. Às vezes, a criança, ela vem, sim, com alguma característica daquilo ali. Mas aí ela recebe todo dia um jato de poeira naquele ponto, que engrossa, que causa um relevo. E o espírito, então, passa a agir, depois de um certo tempo, daquela forma. Porque ele trouxe, e aquilo que era para ser removido por um processo de educação, foi acrescentado por aquilo que se vive no lar. Então isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Hoje, né, a tolerância para a dificuldade alheia é tão mínima e nós passamos isso para as crianças. Então os casais se unem, não demora muito, a grande maioria já se separa, jogando esse jato de separatividade no campo daquele espírito que já traz dificuldade com isso e engrossa. E assim, muitas coisas, né? Por isso que Kardec traz para nós esse comentário que é ali, naquela fase que nós vamos receber as impressões que vão ter adesão no nosso campo espiritual. E dando sequência, tem a pergunta 385, que é uma das mais interessantes, e ele traz um verdadeiro tratado sobre isso, que ele pergunta assim: de onde vem a mudança que se opera no caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então, essa pergunta, ela precisa ser muito lida e estudada por nós, porque é muito comum os pais chegarem para nós e dizer: eu tinha dentro de casa o João e ontem, depois que ele dormiu, acordou o José.
não é mais aquela pessoa. Sumiu aquela pessoa que eu convivi até ontem. Hoje ela já é outra. Podemos até mudar de nome, porque não é mais aquela pessoa. É extremamente comum isso acontecer. E não acontece só agora no século XXI, desde que a humanidade existe. Então, Kardec, que era um educador, que lidava com crianças e adolescentes, que via isso acontecer, pergunta para os espíritos. E eles trazem um verdadeiro tratado sobre isso que merece profundo estudo da nossa parte. Porque isso, se já não aconteceu com os pais, vai acontecer, né? E aí ele responde, não é bem o tema, mas eu estou trazendo porque é importante, às vezes nós estamos tendo uma situação dessa em casa e ler, instruir-nos pode fazer toda a diferença. Estudar no culto, né, o casal parar para ler esse item pode fazer muita diferença. E aí ele comenta, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era. Olha a importância. É só nessa frase que a gente vai parar, porque não é o item do Evangelho que nós estamos estudando. Olha, nós temos uma fase da infância em que o espírito ainda não é ele. Olha a importância disso. Porque os seus órgãos físicos não estão completamente desenvolvidos, não chegaram numa maturidade plena do ponto de vista fisiológico, o espírito ainda não se manifesta como ele é. Mas chega o dia e a hora que esses órgãos ficam prontos, aí pronto. Os hormônios, em especial, lançam na maquinaria orgânica a condição ideal para a manifestação plena do espírito imortal que somos, trazendo então, a partir daquele momento, todos os nossos conteúdos de personalidade estruturada antes da reencarnação. Porque quando o espírito ele começa um planejamento reencarnatório, ele estrutura o seu fato do espírito, ele pinça do seu passado aqueles pontos mais importantes a serem trabalhados naquela reencarnação. Naquele momento, forma-se uma nova personalidade, que é uma personalidade que traz características de algumas existências ou de uma em particular a ser trabalhado na existência em que o espírito vai estar na Terra. Então, naquele período que inicia a adolescência, essa personalidade vem com tudo. E obviamente que não é a mesma que se mostrava há um mês atrás, há um ano atrás. Entender isso é muito importante. Por quê? Enquanto o espírito não desperta na totalidade essa personalidade, nós podemos trabalhar conteúdos que vão contrapor as suas dificuldades do futuro. Nós podemos, naquela hora, envolver a criança com novas ideias, novos pensamentos, e mesmo que ele chegue na adolescência e ecloda situações difíceis, como ele recebeu dos pais uma formação, o aspecto moral necessário à sua vida espiritual, o que vai acontecer? Ele vai ficar em conflito. Ele vai ter profundo conflito entre aquilo que ele trouxe na sua intimidade e aquilo que ele recebeu.
E diante do conflito, ele pode escolher a melhor parte. Ou não. E quando ele não escolhe a melhor parte? Aí nós vamos falar amanhã, porque Kardec traz exatamente isso. O que acontece quando nós oferecemos tudo, e mesmo assim ele insiste em permanecer como ele chegou aqui. Aí Kardec explica, nesse caso, como os pais devem compreender. Amanhã a gente continua. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Mestre dos Mestres, Irmão maior, que com o seu olhar terno e amoroso envolve toda a humanidade, que com este olhar cuidadoso ampara a natureza, ampara esta casa azul, este lar de todos nós, nos possibilitando aqui desenvolver em nosso íntimo o que precisamos para nos tornar espíritos livres no amor. Livres no bem, na inteligência que compreende, no raciocínio que pensa no bem de todos. Nesta hora abençoada do nosso dia, rogamos que os bons espíritos adentre aos nossos lares, visite o coração dos nossos familiares, envolva-os com bom ânimo, com alegria, para que possam superar as dificuldades do caminho. Que estes amigos luminosos possam oferecer o passe espiritual para aqueles que se encontram caídos, necessitados de amparo, aqueles irmãos em humanidade que ainda não te conhecem, Senhor. Rogamos também pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles recebam nesta hora as vibrações luminosas do seu amor. Que nesse instante, Senhor, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo na construção da nossa existência, para uma vida sempre mais feliz. Queremos te agradecer, porque nos encontramos na pátria do Evangelho, e aqui, Senhor, realizando as nossas mínimas tarefas, nos tornaremos espíritos melhores, instrumentos fiéis em suas mãos para servir a Deus nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.